estamos aqui para falar um pouco sobre a função afim, também conhecida como função do primeiro grau. Bom, a função afim, ela é uma função f, r e dr, ou seja, são apenas números reais. E ela é definida por fx igual a ax mais b. Bom, falando um pouco sobre o coeficiente linear e angular. O a de x, ele é conhecido como coeficiente angular, e ele representa a inclinação da reta em relação ao eixo OX. E também a gente tem o termo constante b. Ele é um termo independente e ele é o coeficiente linear. Ele representa o ponto onde a reta corta o eixo OY. E uma observação interessante é, se o coeficiente angular for igual a zero, o seu gráfico será uma reta paralela ao eixo OX. Bom, agora que a gente já sabe o que é uma função afim, vamos ver um exemplo. Uma costureira ganha mensalmente um salário fixo de R$ 1.600. Esses R$ 1.600 serão contados como B, porque é um valor que não muda, é um valor completamente fixo. Letra B. Nisso, a cada correção feita por ela dá R$ 50 por peça. Esses R$ 50 ele vai contar como A. Por quê? Porque ele depende totalmente do valor que vai dar o X, o valor de peças que ela vai fazer. Então, nisso, o nosso X será as 10 peças, pois é o tanto de peças que ele fez durante esse mês. Agora a gente vai montar a continha. Nisso, a gente vai fazer o 50, que é o A, 50 vezes o 10, mais os 1.600. Agora a gente, por quê? Porque o 50 é AX, A, vezes X, mais o B. Agora vamos fazer a nossa conta. 50 com 10 dá 500. 500 mais 1.600. Agora a gente vai fazer a continha. 0 aqui, 0 aqui. 5 mais 5, 10, mais 1, 11. E aqui dá 2. R$ 2.100 é o salário que ela vai ganhar durante esse mês. E é essa a nossa continha. Agora que você já sabe como é que calcula uma função afim, vamos descobrir como identificar a função baseada no gráfico. O exemplo que a gente tem é nesse gráfico aqui, ó. A reta vertical sempre vai ser o nosso y e a reta horizontal sempre vai ser o nosso x. A primeira coisa a se fazer, nesse caso, é separar os par ordenados. Você lembra o que é um par ordenado? Você pega aqui, ó. Par ordenado abre parênteses, x, ponto e vírgula, y. Aqui, o nosso y, ele só corta aqui, ó, no 8. Vai ser onde a nossa reta vai cortar. Ela só corta o 8 na reta do x. E você vê que ele não é nem para trás, nem para frente. Ou seja, ele corta 0. Então, o nosso primeiro par ordenado vai ser 0, ponto e vírgula, 8. O nosso segundo é aqui da reta x. O 4 só corta o x, ele não corta nem para cima nem para baixo. Então, vai ser 4, ponto e vírgula, 0. Mas aí, o que a gente vai fazer com esses dois pares ordenados? Ó? O primeiro e o segundo. O que a gente vai fazer com eles? Você vai botar eles numa conta, substituir. Lembra que a lei da nossa função, da função afim, ela é o f de x igual a x mais b. Então, a gente vai trocar com o que a gente sabe. Foi dito aqui, ó, o f de x, nesses casos, você pode trocar ele por y. Então, nossa conta vai ser y igual a ax. Se precisar, a gente especifica y igual a vezes x mais b. Então, a gente pode eliminar esse aqui para a gente não ficar se confundindo na hora de fazer a conta. Pega aqui, no primeiro par ordenado, o x é o 0 e o y é o 8. Então, a gente vai fazer a substituição. O nosso y vai virar um 8 igual a, que a gente ainda não sabe o número, vezes x, que o nosso x é 0, mais b. O b a gente ainda não sabe. E lembra que a Morgana falou que o B é o termo independente? Porque ele não depende do A? Então, o que isso significa? Que o B, nesse caso, ele vai ser o nosso Y. Por quê? Aqui, ó. A vezes 0 é igual a 0. Você não precisa manter o 0 na conta. Mas caso precise, aqui, ó. 0A, a gente pode cortar, fica aqui. 0. 0 mais B.
igual a B. E o que também é igual a B nessa conta? O 8. Então, o nosso 8, ele vai ser o B quando a gente for fazer a nossa função no final. Ok, a gente já tem o 8, que é o B, que foi com o nosso primeiro par ordenado. Ou seja, a gente não vai precisar mais desse par aqui. Usando o segundo agora. Aqui, ó. O Y, que a gente já viu aqui, que ele pode ser substituído pelo do par ordenado. Então, vai ser 0 igual a, que a gente ainda não sabe qual é, A vezes 4, mais B. Qual que era o nosso B? Exatamente, o 8 do primeiro par ordenado. Então, vai ser aqui, ó, 8. Pega, o que a gente faz agora? 4 vezes A. Que chato, que feio. 4 vezes A, como a gente não sabe qual é o A, vai ficar 4A mais 8 igual a 0. Que é a mesma coisa, tu inverter aqui o 0 de lugar, não vai trocar. Que nem você fazer aqui, ó. AX mais B igual a Y. É a mesma coisa que Y igual a AX mais B. Aí a gente vai fazer o quê aqui, ó? Como esse 8 aqui, ó. Esse 8 você vê que ele tá sozinho, né? O que a gente faz? A gente passa ele pro outro lado. Quando ele passa, esse mais aqui, ele vai virar um menos. Ou seja, a nossa conta agora vai ficar 4A igual a menos 8. Quando fica assim, ó, número e letra sozinho e os números sem letra para um lado, o que a gente pode fazer? A gente vai pegar esse número aqui que está vezes A e a gente vai passar para o outro lado, dividindo com o número que a gente tem sozinho. Ou seja, quando a gente arruma isso, vai ficar A igual a menos 8 dividido por 4. 8 na tabuada do 4 a gente encontra no 2, então fica aqui, ó. A gente ignora o sinal por enquanto e fica aqui, ó. 8 menos 8, 0. 8 dividido por 4 é 2. Mas o nosso 8 é negativo. Lembra das regras que foram passadas no início do ano? Menos com menos dá mais com menos dá menos. Como o nosso 8 é negativo e o nosso 4 é positivo, a resposta não vai ser o 2, vai ser o menos 2. Ou seja, a gente já encontrou o nosso A e o nosso B. Então, o resultado que a gente vai chegar, que é a fórmula da nossa função, vai ser aqui, ó. F de x igual menos 2, lembra que menos 2 é o A que a gente achou? Então, o A vai virar menos 2, vezes o x, que é a variável da conta, mais o 8, que é o nosso B. Então, f de x igual a menos 2 vezes x mais 8 é a nossa lei da função, que é f de x, ou y, igual a ax mais b. E elimina esse segundo. A nossa reta ela ainda vai seguir existindo, torta, mas está existindo. E aquela ali é a conta que você vai usar para chegar nessa variável. A criança tem que falar. E para terminar o nosso conteúdo com base no gráfico, a gente vai determinar quando é crescente, decrescente e constante. Aqui, como podemos observar, ele está crescendo, então obviamente ele vai ser crescente. Observamos no eixo x, quando ele começa e quando ele termina. Os dois intervalos eles são fechados, então obviamente o intervalo ele vai ser fechado. Colchete para dentro, porque ele é fechado, 0. Ponto e vírgula, 2, também fechado. Aqui temos outro caso de crescimento, só que diferente do primeiro, esse é aberto. Ou seja, um dos colchetes ele vai ser aberto ao invés de fechado, diferente do outro. 3, aberto, ponto e vírgula, 4, fechado. Esse foi o nosso crescente. Quando ele é decrescente, é praticamente igual ao primeiro caso, só que a única diferença é que ele vai cair ao invés de crescer. Ponto 4, que é onde ele começou a decair, fechado. Ponto e vírgula, 5, que foi onde ele caiu. Só que diferente do 4, ele é aberto, então o colchete vai ser aberto. 5, aberto. Constante é quando ele permanece na mesma linha, sem nenhuma queda, nenhuma perda ou nenhum ganho. Aqui onde a gente tem o 2 e o 3 aberto, 2 fechado, ponto e vírgula, 3 aberto.